Bom dia, povo de Deus. Hoje, 14 de dezembro, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em 1 Samuel 4, vou ler do verso 1 ao 11, que diz assim: Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está entronizada entre os querubins. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. Que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram: estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas, quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus, sejam homens. Do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada e Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Ítalo ouviu o clique arrepiante sob suas botas de combate e saltou instintivamente, movido à adrenalina. O dispositivo mortal escondido no subsolo não detonou. Mais tarde, uma equipe da artilharia desenterrou 30 quilos de explosivos do local. Ítalo usou aquelas botas até que se desfizessem e dizia que eram as suas botas da sorte. Talvez ele se apegou àquelas botas por lembrarem do seu escape por muito pouco. Muitas vezes as pessoas consideram algum objeto como objeto da sorte, ou até mesmo um objeto abençoado. O perigo surge quando acreditamos a um objeto ou símbolo que isso seja a fonte da bênção de Deus. Os israelitas aprenderam isso da maneira mais difícil. O exército filisteu os derrotou em batalha. Enquanto Israel revisava o fracasso, alguém pensou em levar a arca da aliança do Senhor para uma revanche. Parecia uma boa ideia. Afinal, a arca da aliança era um objeto sagrado, mas os israelitas tinham a perspectiva errada. Por si só, a arca não poderia lhes trazer nada. Colocando sua fé em um objeto em vez de na presença do único Deus verdadeiro, os israelitas sofreram uma derrota ainda pior. O inimigo capturou a arca. As recordações que nos lembram de orar e agradecer a Deus por sua bondade são boas, mas jamais são a fonte de bênçãos. Deus é a fonte de Deus. Deus é a fonte. Deus. Somente Ele. E a verdade hoje, meus amados irmãos, Deus é a única fonte. Amados, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade é de geração em geração. Aprendemos que nunca devemos orar sem bases bíblicas que apoiem a nossa fé. É difícil receber respostas de oração quando não temos bases para apresentar a Deus. Mas se temos base na palavra de Deus, tudo fica mais fácil. Aqui aprendemos um princípio. Precisamos estar sempre conectados à fonte do poder. Não devemos buscar a Deus somente quando precisamos. Se estivermos constantemente ligados nele,
poderemos fazer as obras que Ele nos capacitou para fazer. Olhando para a palavra de Deus, Jesus Cristo disse o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele falou do Espírito sobre e do Espírito dentro. Nós aprendemos na nova aliança, agora como povo de Deus, que Ele nos dá a capacidade de termos o Espírito sobre nós e também dentro de nós. Jesus disse isso em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O poder viria sobre aqueles que creem no Senhor, e esse poder por dentro nos ajuda a desempenhar o serviço para Ele, para trabalhar, produzir, para realizar algumas coisas. Tê-lo dentro nos capacita para vivermos outro estilo de vida, não apenas a viver os milagres ou o extraordinário. O texto de 1 João 2, 27 a 30, fala da unção que permanece. A unção que está em vós ou dentro de vós lhe ensina todas as coisas. Sendo assim, podemos aprender que a unção externa nos leva a realizar algo para Deus. É uma capacitação para produzir algo para o Senhor. Mas a unção interna vai nos ensinar ou Ele próprio vai nos ministrar. Aprenda isso. Aqueles homens depositaram a sua confiança na arca da aliança e esqueceram que a fonte de todo o poder é Deus. Através de Hebreus 5:7, vemos que Jesus, nos dias da sua humanidade, ofereceu grande clamor àquele que o podia livrar da morte. Jesus nos ensinou em Lucas 8:1 sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Tendo ou não, doente ou são, empregado ou desempregado. Atos 16:25 mostra que Paulo e Silas estavam açoitados e ameaçados de morte, mas eles não pararam de orar. Devemos orar constantemente sem desanimar. Vamos rasgar os céus. Deus nunca perdeu uma batalha e a sua palavra não perdeu a validade. Amém, irmãos? Se inscreve no meu canal. Se você está inscrito, obrigado por você caminhar comigo. Compartilhe essa mensagem para alguém que ainda não entendeu que a única fonte é Jesus. Graça e paz.